Olá! Hoje nós vamos falar sobre a elaboração do capítulo das referências. O que é esse capítulo? Ele aparece lá no final do seu trabalho e nele precisa constar a referência completa de todas as obras que você usou no trabalho, além das obras de metodologia que você consultou. A gente trabalha com uma lógica de 3 obras de metodologia. E ainda não pode deixar de mencionar todos os livros e artigos originais que você utilizou para fazer o trabalho. Muito bem. Elaboração das referências de fontes. As referências são feitas em fonte Arial ou Times New Roman. Beleza, nós vamos aqui padronizar a fonte Arial. O tamanho é 12. Espaçamento simples entre linhas, certo? Alinhadas à esquerda. Repare, você fez o resto do trabalho todo justificado. No entanto, o capítulo das referências, ele é todo alinhado à esquerda, certo? Classificadas em ordem alfabética. Beleza. Então lá no seu Word tem assim uma setinha lá em cima escrito A e Z. Você clica ali depois que você selecionou as referências e ele coloca em ordem alfabética, pulando uma linha entre uma referência e outra. Beleza, professor. Estou entendendo. Muito bem. Vamos lá. Vamos entender que existem vários tipos de referência. Existem referências de livros, referências de artigos, referências de leis. Vamos aprender a fazer cada uma dessas referências? Certo. Eu quero hoje falar sobre como se faz referência de livros. Para fazer uma referência de livro, você tem, letra A, autor, coordenador, organizador ou editor. Escreve-se primeiro o sobrenome paterno do autor, em caixa alta, e a seguir o restante do nome após uma separação por vírgulas. Exemplo. Então, eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves. Vamos supor que você esteja pegando uma obra minha. Aparecerá meu sobrenome, meu último nome, Gonçalves, vírgula, Jonas Rodrigo. Muito importante. Se você estiver utilizando um autor que tenha a palavra filho ou júnior no nome, por exemplo, meu pai se chama João Gonçalves Filho. Então, se você for citar um livro do meu pai, você vai escrever Gonçalves Filho, em caixa alta, vírgula, João. É importante que você saiba que o que vai aqui em caixa alta também aparecerá em caixa alta lá dentro dos parênteses no desenvolvimento do trabalho. Então, se você for citar uma obra minha, não vai aparecer Jonas nem Rodrigo, só vai aparecer lá no meio do trabalho, Gonçalves, ano e página. Aqui no capítulo das referências vai aparecer Gonçalves e mais o meu nome completo, beleza? Mas lá no desenvolvimento do trabalho apenas o sobrenome. Se você fosse utilizar uma obra do meu pai, você colocaria Gonçalves Filho, vírgula, João, aqui no capítulo das referências. No entanto, lá no desenvolvimento do trabalho, apareceria dentro dos parênteses Gonçalves Filho. Tá certo? Então, preste muita atenção. A pessoa pode ter um nome bem grandão. Deixa eu tentar inventar um aqui. José Henrique da Silva Lima Pedroso Costa. Lá nos parênteses só pode aparecer Costa, que é o último. Aqui em caixa alta só aparece Costa, vírgula, o nome inteiro da pessoa. Tá joia? Lembrando que nós estamos usando ABNT. Se você fosse utilizar Vancouver, APA ou outro sistema, você abreviaria apenas a inicial, colocando apenas a inicial dos nomes próprios, à exceção do sobrenome. Não é o caso. A ABNT orienta que você tenha o nome completo, além do sobrenome no capítulo das referências. Tudo bem aí sobre a primeira parte, que é a apresentação do autor, do coordenador, do organizador ou do editor?
Depois eu vou juntar tudo para você ver como fica. Título e subtítulo. O título deve ser realçado por negrito, itálico ou sublinhado. Atualmente tem-se optado pelo uso de itálico, é uma constante. Nós vamos adotar, como eu estou orientando para que vocês façam trabalhos que gerem uma publicação e muitas revistas adotam o negrito, então nós vamos adotar o negrito, já que a ABNT faculta tanto o negrito como o itálico, certo? E até o sublinhado, que praticamente já caiu em desuso. Mas vamos lá. Este meu livro se chama Gramática Didática e Interpretação de Textos, é o título. Teoria e Exercícios é o subtítulo. Repare, apenas o título recebe destaque. O subtítulo fica sem negrito. Então você coloque o título do livro em negrito e o subtítulo do livro sem negrito. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Jonas, e se um livro não tiver subtítulo, só tiver título? Ótimo! Aí você coloque apenas o título em negrito. Ok, Jonas. E eu sou obrigado a usar 2 pontos? Não, você pode usar 2 pontos ou travessão para separar o título do subtítulo aqui no capítulo das referências, quando houver subtítulo. Imediatamente depois do ponto final aqui do título ou do subtítulo, aparece o número da edição. Vamos supor que fosse a primeira edição, então não apareceria a edição. Mas da segunda em diante é obrigatório aparecer a edição. Então, por exemplo, esse livro que eu estou dando como exemplo, estou dando um exemplo aqui da 17ª edição dele. Então repare, não se usa o sinal de decimal, aquele azinho sobrescrito. Beleza? Então fica assim, ó, 17.ed. Repare, 17 espaço ed. Repare que o E do ed é com letra minúscula. Mas como você coloca um ponto final depois do número da edição, aqui 17, ao dar o espaço e escrever ed, você vai ver que o Word corrige para E maiúsculo. Aí você volta e conserta para o E ficar minúsculo. Então vamos lá. Você não pode colocar o A sobrescrito dizendo que é 17ª, também não pode escrever a palavra edição. É só 17.ed. Com um espaço entre o ponto do 17 e o E do ed. Certo? Vamos supor que seja 10ª edição, 10.ed. Ponto. Ok? 5ª edição, 5. Espaço ed. Ok? Primeira edição, não tem. Então, quando você pega um livro que está na primeira edição, você não coloca a primeira edição 1.ed lá nas referências. Depois da edição na ABNT, você coloca o local da publicação. É o nome da cidade onde a obra foi editada. E após a referência do local, deve-se usar 2 pontos. Muito importante aí, ó. Uma carinha de alegre para você lembrar. Não se coloca estado ou país. Preste atenção, ó. Brasília, 2 pontos. Porque esse livro meu, Gramática Didática e Interpretação de Texto, foi publicado por uma editora que fica em Brasília. Então não é a cidade do autor. Eu nasci lá em Santos, São Paulo. Não é a cidade do autor. É apenas a cidade da editora. Tudo bem? Vamos lá. Letra E. Editora. Só se coloca o nome da editora. Não se coloca a palavra editora. Também não se coloca limitada, nem abreviada, LTDA, SA, etc. Por exemplo, vamos supor que você esteja pegando um livro da editora Ática Limitada. Você colocaria apenas Ática. Beleza, Jonas. Esse livro aí, essa gramática, é de Brasília, editora JRG. Vem apenas JRG. Beleza? Muito bem. Depois da editora, vem uma vírgula para você apresentar o ano da publicação. Por exemplo, essa 10ª edição dessa gramática foi publicada em 2015.
essa 17ª. Então, é o ano em que aquela edição foi publicada. Esse livro foi publicado a primeira edição bem antes de 2015, mas é o ano daquela edição. Tudo bem? Continuando. Número de volumes, só se houver. Porque tem livro que tem volume 1, volume 2, volume 3, mas se não tiver, não tem número de volumes aqui nas referências. Paginação. Quantidade de páginas da obra. Também é facultativo. Você não precisa colocar quantas páginas tem na obra. Nome da série, número da publicação na série, entre parênteses, só quando houver também. Observações. O alinhamento deve estar todo à esquerda nas referências. Nós já vimos isso. Obras avulsas. Em obras avulsas são usadas as seguintes abreviaturas. ORG ou ORGs, para organizadores. ED ou EDs, para editores. CORD ou CORDs, para coordenadores. Essas são as abreviações para essas obras avulsas, certo? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, prático, para você entender como que é feito uma ABNT, uma referência completa, de um autor pessoa física, 1.1. Gonçalves, Jonas Rodrigo, ponto. Repare que só o Gonçalves é caixa alta. Título do livro em negrito, gramática didática e interpretação de textos, 2 pontos. Subtítulo não tem negrito, teoria e exercícios, ponto. Esse livro está na 17ª edição, 17.ed, ponto. Brasília, é a cidade da editora, 2 pontos, JRG, 2015. Ah, entendi, professor. Entendi como que eu faço a referência de um autor, pessoa física, certo? E quando forem até 3 autores? Aí você coloca assim, ó. Gonçalves, Jonas Rodrigo. É o nome do primeiro autor. Começa com o sobrenome dele, vírgula o nome. Ponto e vírgula para separar o primeiro autor do segundo. Kimura, Cristilene Akiko. Ponto e vírgula. Ou seja, o nome da autora é Cristilene Akiko Kimura. Então aparece o sobrenome dela aqui primeiro, Kimura. Depois vem a terceira, ó. Silva, Keila Denise Celestino da. Como que é o nome dela? O nome dela é assim, ó, Keila Denise Celestino da Silva. Então, o último nome vem para cá, Silva, e a ABNT não abre mão desse de Oliveira, tem que aparecer o de. Celestino da Silva, tem que aparecer o da. Beleza? Vamos lá. E eu, Jonas Rodrigo Gonçalves, a Cristilene Kimura e a Keila Silva, nós fomos os coordenadores da obra. Então aparece assim, ó, CORDES, entre parênteses. Ok? Com um pontinho dentro do parêntese para abreviar CORDES, que toda abreviatura tem ponto, e o pontinho final depois dos parênteses para fechar a frase. Aí vem o nome do livro que nós coordenamos. Discussões relevantes na pesquisa contábil. Como ele não tem subtítulo, só tem título, então vai tudo em negrito. Muito bem. Aí vem a cidade da editora, Valparaíso de Goiás. 2 pontos, o nome da editora, Sena Aires, vírgula, o ano que foi publicado, 2018. Vocês repararam que tem uma coisa no livro lá de cima, 1.1, que não tem no 1.2? Qual é? Dá uma olhadinha, vê se você consegue descobrir. Não tem a edição, professor Jonas. Isso mesmo, parabéns. Por quê? Porque aqui é a primeira edição de 2018. Então você não coloca depois do título 1.ed. Tudo bem? Vamos lá. 1.3. Mais de 3 autores. Quando tem até 3 autores pela ABNT, você é obrigado a citar os 3. Quando tem mais de 3 autores, você faz assim, ó.
Oliveira, vírgula, Armando Serafim, et al. Et al significa e outros, certo? Significa que, além do Armando Oliveira, tem pelo menos mais 3. Então tem 4 ou mais autores. Tem mais de 3 autores, entendeu? Vamos lá. Introdução ao Pensamento Filosófico é o nome do livro. Não tem subtítulo, então só o título é em negrito. 3.ed é o número da edição. São Paulo, Loyola, 1985. Ou seja, São Paulo, a cidade da editora Loyola, 1985 é o ano da publicação. 211 páginas. Beleza? Você viu o que aconteceu aqui, colocado de propósito para que você perceba? Quando você dá o 3.ed, ele coloca o E maiúsculo. Então você volta e troca esse E por E minúsculo. Ah, entendi, professor. É a mesma coisa aqui embaixo, né? No livro do Roberto Jerry Richardson. Isso, o E é minúsculo. Repare aqui no livro do Richardson, que também tem et al. Significa que tem mais de 3 autores. Se tem mais de 3, significa que são 4 ou mais autores. Pesquisa social aparece em negrito, porque é o título. Métodos e técnicas é o subtítulo. 2.ed significa que é a segunda edição. São Paulo, editora Atlas, só pode aparecer a palavra Atlas. Vírgula, 1989 foi quando foi publicada a segunda edição. 287p é uma informação facultativa, significa que são 287 páginas. Repare que aqui nas referências não aparece o número da página da citação. Certo? É o número de páginas que a obra toda tem. Por isso que é importante, é facultativo, não coloca. Pode até confundir o leitor, uma pessoa que não saiba disso. Porque quando tem o P na frente, P287, significa que aquela informação está na página 287. Agora, quando está 287P, significa que é 287 páginas, a quantidade de páginas do livro todo. Muito bem. Repetição de nome de autor. Você pegou aí 2 livros meus, que eu coordenei. Um chamado Avaliação Geral de Desempenho do Acadêmico e outro chamado Odontologia e Mercado de Trabalho. Então, no primeiro está lá, Jonas Rodrigo Gonçalves, CORD, Avaliação Geral de Desempenho do Acadêmico é o nome do livro, vem em negrito. Valparaíso de Goiás é a cidade da editora. Senaires é o nome da editora. 2017 é o ano que foi publicada a obra. Como não aparece a edição, é porque é a primeira edição. Muito bem. Agora olha aqui, ó. Como suas referências vão estar em ordem alfabética, a ABNT orienta que você aperte 6 vezes o underline, aquele tracinho que é rente à linha. Certo? Muito bem. E depois coloca um ponto final. Isso no lugar do nome do autor, Gonçalves Jonas Rodrigo. Beleza? Ou seja, depois do ponto final do underline só aparece o título. No entanto, olha que curioso, as revistas científicas, elas são avaliadas pelo fator de impacto. Ou seja, se elas ganham uma nota melhor da CAPES quando elas são avaliadas pelo Qualis Periódicos, a partir de quantas vezes aquele artigo foi citado em trabalhos científicos. Então, o que é uma tendência hoje nas revistas com qualidade? Repetir o nome dos autores, porque senão o sistema não busca o nome desse livro aqui, ó, Odontologia e Mercado de Trabalho, sem o nome do autor, Gonçalves Jonas Rodrigo. Entendeu como funciona? Então, esta é a norma da ABNT. Mas a minha orientação, para você não receber essa solicitação lá do editor ou dos pareceristas da revista, que você for submeter seu trabalho quando estiver pronto, você vai aqui pecar na norma da ABNT, mas não vai ter problemas lá na submissão. Então você vai repetir o nome do autor, mesmo que você tenha aí 4 livros do mesmo autor, vai aparecer o nome desse autor 4 vezes. Certo?
Então aqui apareceria Gonçalves Jonas Rodrigo, Odontologia e Mercado de Trabalho é o nome do livro, vai em negrito, o subtítulo não tem negrito, Valparaíso de Goiás, a cidade da editora, Sena Aires, o nome da editora, vírgula 2017 é o ano que foi publicado. Qual a edição desse livro, Odontologia e Mercado de Trabalho? Primeira, porque se não aparece, ela é primeira edição. Observação. Quando o autor é repetido, seu nome completo deve ser substituído por um traço equivalente a 6 espaços, foi isso que eu comentei, em um ponto. Caso haja mudança de página, o nome do autor volta a ser digitado por extenso. Digita-se também por extenso se o autor referenciado anteriormente for coautor da obra seguinte. Qual a diferença entre autor e coautor? Beleza, vamos entender. Aquela gramática que eu dei como exemplo no início dessa aula, ela é minha, só minha. Então pronto, eu sou o autor. Agora, por exemplo, aquele livro que eu escrevi com a Kimura e com a Silva, eu sou coautor, porque nós três coordenamos a obra. Entendeu a diferença? Então preste atenção. Aqui, ó. Gonçalves Jonas Rodrigo, Avaliação Geral de Desempenho do Acadêmico. Valparaíso de Goiás, Sena Aires, 2017. Nessa obra aqui, eu sou o único coordenador. Beleza. Aí pela regra da ABNT, como na obra Odontologia e Mercado de Trabalho, eu também sou o único, aí não apareceria aqui o meu nome, só o underline, né? 6 vezes. Mas, no entanto, mesmo seguindo a ABNT, aqui teria que aparecer de novo. Por quê? Porque essas duas obras em cima eu escrevi sozinho. Nessas daqui eu sou apenas coautor, eu não sou autor. Então tá aqui, ó, Gonçalves Jonas Rodrigo, ponto e vírgula. Fungueto, Suzana Schwerz, Fungueto, então Fungueto aparece primeiro. Kimura, Cristilene Akiko. Então Cristilene Akiko Kimura, o sobrenome Kimura aparece primeiro. O nome desse livro é Regulamento da Brinquedoteca do curso de licenciatura em Pedagogia. Beleza, a editora Sena Aires, lá de Valparaíso de Goiás, foi lançado em 2018. Certo? É muito raro, só se você estiver fazendo um trabalho histórico. Mas aí, tá aí, ó, sem nome de autor. O que eu faço, Jonas, quando eu tenho um livro sem o nome do autor? Aí você coloca só o nome do livro, a cidade, a editora e o ano, tá? Mas saiba que isso hoje é muito mal visto e com certeza esse trabalho não seria publicado. Mas tá aí a previsão da Associação Brasileira de Normas Técnicas. São essas 5 observações sobre publicação de livro. Vou retomar aqui no finalzinho da aula. Então, livro autor pessoa física, uma pessoa só, até 3 autores, mais de 3 autores que você usa o et al. Não é em inglês não, tá, gente? Não é para falar at all. Inclusive porque é com L só. É et al do latim, que significa e outros. Muito bem. Que mais? Quando você repete, mas aí eu já expliquei que quando repetir, você vai repetir o nome, certo? Dos autores. E o que mais? Quando não tiver o nome do autor, fica aqui combinado que você nunca vai usar esta modalidade. Tá certo? Sobre os outros tipos de referenciação, como dissertação, tese e outras coisas mais, eu vou conversar com vocês na nossa próxima teleaula. Foi um prazer, um abraço, até a próxima!